Oi pessoal, eu sou a Ellen e hoje eu venho trazer para vocês um romance de época completamente diferente daqueles que a gente já está habituado. Eu recebi em parceria com a editora Novo Conceito o livro Nas Montanhas do Marrocos. Ele é de uma autora nacional, é a Luísa Berardi, e é um livro extremamente incrível, gente. Ele é um romance de época que inicialmente ele começa se passando na Inglaterra, né? Então nós temos aquele ambiente londrino, muito chique, aqueles bailes maravilhosos. A nossa protagonista, a Catherine, ela é uma dessas jovens que vão debutar naquele ano. A mãe dela tem uma fixação para casar, ela é a última das filhas que ainda não casou e a mãe fica o tempo todo querendo arrumar um bom partido, né? Quer que ela se case com um marquês, com um duque, com alguém muito influente. Só que a Catherine, gente, ela é completamente diferente dos planos da mãe dela. A Catherine nunca aceitou essa condição da mulher de ser submissa, de não poder administrar os seus próprios negócios, de ter que se casar, arrumar um bom marido como uma função, uma obsessão da sociedade londrina. E ela sempre foi muito rebelde nesse aspecto. Tanto que ela e a mãe, elas não dão muito certo porque a mãe insiste que ela se case, insiste que ela debute. Então ela aprendeu a música, aprendeu a bordar, aprendeu tudo isso que uma boa jovem londrina deve saber. Porém, a duquesa de Melbourne, a tia Margaret dela, lhe ensinou finanças, administração. A tia, ela é viúva e não teve filhos. Então a Catherine passa boa parte do seu tempo com a tia aprendendo a administrar todo o ducado. E o mais incrível, a Catherine ama essas funções, ela ama estar com a tia, ela ama aprender de finanças, ela ama administrar. Chega o momento da Catherine ir até Londres para ser apresentada à sociedade e quem sabe aí fisgar o coração de um homem muito rico. A mãe se empenha bastante para que ela seja a mais linda, né? A mais chamativa de todas as moças, a mais cobiçada para casamento. E a Catherine, ela tem uma ideia, ela fala, bom, se eu arrumar muitos pretendentes, a minha mãe vai ficar tão confusa que vai acabar falando, não, vamos deixar para escolher isso depois. E essa é a ideia dela, então ela se comporta como uma verdadeira dama que ela é, e ela arrebata os corações de alguns cavalheiros. No entanto, o pensamento dela não é se casar, ela não quer se casar de modo algum. Em dado momento ela descobre que a tia está com uma doença muito grave e ela se desespera e ela corta a sua temporada em Londres pela metade querendo voltar para junto da tia e ela toma uma decisão. Ela avisa seus pais de que ela não vai voltar para casa deles, que dali para frente ela vai morar com a duquesa porque ela vai cuidar pessoalmente da saúde da tia. É aí então que a duquesa resolve que ela será a herdeira. Caso ela morra, como ela não tem herdeiros, ela quer que Catherine seja a sua herdeira, ou seja a nova duquesa de Melbourne. E nesse ínterim, Catherine vai morar com a duquesa de Melbourne e continua sua vida ali, cuidando da tia, né? Sempre atenta às suas necessidades e administrando cada vez mais a propriedade, as propriedades da tia. Ocorre que um dos seus pretendentes, aquele que até mexeu um pouquinho com ela, chega para visitá-la na Páscoa e diz que quer se casar com ela e quer uma resposta. Contudo, ela fica muito confusa e ela acaba embarcando numa viagem, acompanhando um casal de amigos para poder ter esse tempo para pensar sobre a proposta do rapaz. Mas acontece que nessa viagem vão acontecer inúmeros infortúnios e a Catherine vai acabar no Marrocos. E é aí que a história fica sensacional. Até parte do livro ele vai descrever a vida dela em Londres, nas proximidades de Londres onde a família morava, vai descrever minuciosamente os eventos e tudo mais. Mas a partir da chegada dela no Marrocos, a coisa começa a ficar boa. Não que não tenha sido até então, mas ele é bem descritivo mesmo. A autora, ela descreve muito bem os fatos, né? E eu gostei demais, gente, dessa parte do Marrocos adiante. Por quê? Porque ele descreve como é o Marrocos. E nós já estamos muito acostumados com as histórias de romances de época que descreve a sociedade londrina. Mas eu nunca tinha lido um que descrevesse o Marrocos. As areias escaldantes do deserto, as montanhas, os trajes típicos, né? A forma deles viverem, a cultura do Marrocos. Eu achei fantástico, achei lindo, achei triste por outro lado, porque lá os homens podem ter mais de uma esposa. Tem vários aspectos da cultura marroquina que, assim, é muito diferente do nosso. E eu só posso dizer para vocês que a Catherine vai viver umas aventuras incríveis no Marrocos. E principalmente ela vai descobrir o verdadeiro amor naquela terra
tão distante. E em meio à tentativa dela voltar a Londres o tempo todo, porque ela sabe que a tia precisa dela, ela fica dividida entre o que ela conheceu agora e o que ela tinha antes. Ou seja, a vida dela, ela desmembrou em dois caminhos, né? O caminho dela como uma inglesa e o caminho dela ali no Marrocos, conhecendo aquela cultura maravilhosa. Eu amei essa leitura, gente, ele é um livro bastante grande. Eu confesso que quando eu peguei, eu falei, nossa, eu vou demorar um tempinho para acabar. Mas a história me prendeu de uma maneira incrível, que eu fiquei apaixonada por essa história, gente. Foi de querer ler até a última página. E a história é muito bem escrita. A nossa autora merece prestígio, porque nós temos poucos autores nacionais que são reconhecidos aqui no Brasil. Muita gente lê muito livro gringo, papapá, e acaba esquecendo dos nossos autores, de valorizar os nossos autores brasileiros. E eu recomendo muito esse livro, gente. Quem ainda não leu, leia. Ele é da editora Novo Conceito e você vai se apaixonar pela história da Catherine, assim como eu me apaixonei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho, só para contar um pouquinho dessa minha leitura. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês para ajudar a divulgar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva rapidinho para não perder nenhum vídeo. Beijo, beijo!